E aí, galera, tudo bem? É o seguinte, hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai passar uma entrevista que eu fiz gravada com a Astrid Lacerda, ela que é uma maravilhosa empreendedora fantástica, especialista em finanças para mulheres. A gente não conseguiu marcar no horário, no ao vivo aqui pra vocês, então por isso a gente bateu um papo exclusivo com várias lições da Astrid que ela contou em primeira mão pra gente aqui pro nosso programa e tá indo no ar hoje, tá bom? Vai começar já já, espero que vocês gostem e quero saber todo o feedback, vou ficar de olho aqui no chat para saber todo o feedback de vocês durante a nossa conversa. Bem, pessoal, tô aqui com a Astrid Lacerda, gente, cases de sucesso, trazendo sempre alguém para poder compartilhar experiências no mundo do empreendedorismo feminino com vocês. E a Astrid é uma pessoa que eu queria trazer já aqui há muito tempo e a gente conseguiu um tempinho para a gente conversar. Ela que é uma super empreendedora, especialista aí em finanças para mulheres, ela vai compartilhar tudo que ela sabe com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Astrid. Obrigada, meu bem, mesmo. E que nem eu falei antes, quando não estava, rodando ainda, desculpa, porque a gente está também tentando gravar isso faz um bom tempo, mas finalmente, depois de uns 84 anos, saiu. É isso aí, seja muito bem-vinda. Eu acho que o programa de hoje vai ser muito agregador para muitas mulheres que nos acompanham. A Rádio Ponto e Vírgula é uma rádio voltada para o empreendedorismo e a maioria dos ouvintes do nosso programa são as mulheres empreendedoras, e eu tenho certeza que você vai ajudar muito e contribuir nesse episódio. Queria começar para você se apresentar, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você e sobre a sua trajetória aí no empreendedorismo. É engraçado porque eu sou uma pessoa que eu não sei me apresentar. Eu posso falar com tanta propriedade sobre finanças, política, tudo isso. Mas quando se trata de falar quem eu sou, parece que buga a cabeça. Mas vou tentar fazer o básico, chatinho. Meu nome é Astrid Lacerda, sou empresária. Eu sou fundadora da UOMA, que é uma empresa atualmente de comunicação focada no empoderamento econômico da mulher. E nessa questão da informação de áreas, onde a mulher ela está inserida e onde ela deveria ter um destaque específico, ela deveria ter, essa questão de fala, mas a gente sabe que no mundo é um pouquinho diferente. Eu trabalho como consultora de finanças para mulheres e para empreendedoras. Eu acho muito engraçado porque eu decidi me aposentar de consultoria em 2020, então eu não sei se eu posso continuar usando consultora de finanças, eu acho que eu tenho que usar educadora financeira, porque eu resolvi, durante essa pandemia, tive um surto e resolvi escalar o trabalho, me tornar educadora mesmo para o meu método chegar a mais pessoas. Então, o meu trabalho é totalmente voltado com finanças, mas sem fórmulas mágicas, vamos falar, sem papo de guru, porque eu acho que a gente tem que considerar finanças, principalmente quando é voltado para mulheres em um âmbito sociocultural e histórico, como se a nossa relação com o dinheiro fosse um sintoma. Eu digo isso também porque sou pós-graduanda em teoria psicanalítica, e eu trago muito dessa questão da psicologia e da questão sociocultural e socio-histórica dentro das finanças, o porquê que o cálculo não bate quando, sei lá, seria mais fácil se fosse só 1 mais 1 igual a 2, mas não é, a gente sabe. Então, meu trabalho é muito voltado nisso. Eu gosto de falar de dinheiro, falo de dinheiro, adoro falar de dinheiro, na verdade, mas é para mulher. Muito bom. E como que você, de fato, ajuda essas mulheres? Você citou aí que você era consultora até 2020. O que foi que mudou de 2020 para cá? Como que essas mulheres têm acesso à sua informação e à sua sabedoria? É muito louco isso, né? Eu nunca fui dessa questão do digital, do online. Eu sempre fui aquela pessoa, assim, mas na minha, eu sou uma pessoa, sempre tive, claro, um perfil há muito tempo, então eu escrevia no meu blog sobre minha vida e tal. Não é nada relacionado a finanças, mas eu já tinha um público, esse público me acompanhou. Só que eu não usava isso para fazer, sei lá, meu trabalho, Era algo que era um hobby. Então, por fora, eu atendia mulheres e acabou que muitas mulheres do digital, que eram bambambãs do digital, que são bambambãs do digital, acabaram me procurando, me contratando, que é a Camila Vidal da Moving Girls, Thalassa Coutinho, a Ellen do Branding Lab, a Rafaela Vidal do Vanilla Marketing. Então, eu
tipo, leiga total do marketing digital, de prestação de serviços, essas coisas. Eu só falo, o que essa pessoa tá procurando? Eu só falo de finanças de uma maneira diferente, mas como que essa pessoa tá, entende? E veio a pandemia, meu trabalho já tinha crescido nesse tempo, que eu atendia no A1 com elas, só que veio a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, e me pegou de surpresa também, no quesito de eu não ia dar conta da demanda. E eu tinha muito medo de colocar o meu trabalho em público, no digital, no online, por medo de, sei lá. Às vezes eu acho, será que eu não achava bom o suficiente? Eu achava que não era, sei lá. A gente acha, mas eu acho que eu tinha muito medo de, sei lá, olharem, copiarem essas coisas, mas eu acho que é uma ideia meio egocêntrica e egoísta, porque eu tinha muito para passar e eu ainda falava assim, não existe educação financeira sem inclusão financeira, ou educação financeira deveria ser acessível. Mas mesmo assim eu estava monopolizando esse conhecimento. Então eu passei a fazer muito conteúdo gratuito para as pessoas que estavam me procurando, porque a gente precisa falar para essas pessoas que não têm esse tipo de acesso à informação, que não têm os mesmos privilégios que a gente, e ao mesmo tempo eu precisava fazer minha metodologia de consultoria, de atendimento, no 1 a 1, se tornar um método com início, meio e fim. E aí eu peguei em uma semana, no começo da pandemia, gravei meu curso inteiro, foi muito assim, do nada, e abri, e eu não fazia ideia da demanda que tinha, porque foi um choque de realidade. Foi um momento certo, mas eu ainda fico muito triste com o fato de ter lançado porque quando a gente lança uma coisa no trabalho nosso, a gente quer ter um motivo bom, algo gostoso, sabe, para divulgar, feliz. Meu não, eu falei, olha, tá todo mundo mal, você provavelmente não sabe como é que você vai sobreviver, o seu dinheiro, como que eu posso fazer para te ajudar? Uma situação complicada no geral, no mundo todo, mas você conseguiu ajudar muita gente, né? Eu vejo as pessoas comentando os resultados, isso é muito legal, tenho certeza que é muito gratificante para você. Gratificante, foi muita gente, foi mais do que eu esperava. Foi o de finanças pessoais primeiro, que foi o Money Class, e aí eu decidi que eu precisava separar por turmas, porque a demanda era muita mesmo. Porque imagina, você está entendendo lá de finanças, você acha que finança é matemática, aí eu chego e falo que não. Vamos desconstruir isso aí. Vamos ver finanças por um lado mais pessoal, mais individual, mais psicológico. Vamos entender por que a fórmula não está funcionando com você. Por que a calculadora não está batendo? E eu vi que tinha muita gente, tipo assim, que eu precisava dar aquela atenção. Então eu não podia deixar simplesmente assim, qualquer pessoa poderia consumir. E eu decidi fazer por turmas. Recentemente a gente lançou para empreendedoras, que foi a primeira turma. Também foi uma coisa assim, muito do nada, porque eu falei, não, vai passar a pandemia, né? Daqui a um ano tá tudo bem. Aí passou um ano, beleza, Astrid, você me ensinou a sobreviver no pessoal. Então, você pode me ajudar com o empreendimento também? Porque tá meio tenso. E aí eu abri mão da consultoria, porque eu falei, eu preciso elaborar uma forma de escalar isso, de fazer alguma forma de chegar a mais pessoas, tornar um preço mais acessível, desde que também não desvalorize o trabalho que eu faço, porque minha metodologia era um projeto de pesquisa. Então, tipo, como que eu posso fazer isso, passar isso, e poder ajudar ainda assim. Por isso que às vezes eu dou muito conteúdo de graça, ou faço muitas lives, ou grupo de estudo gratuito, essas coisas, porque tem pessoas que eu sei que não têm condição, e eu busco atender elas. Perfeito, muito bom. Bom saber. Então, quem quiser aí o contato de Astrid, já a gente deixa as redes sociais. Tem muita gente está precisando aí da sua ajuda, talvez ainda não te conheça. Você falou da Camila, falou da Thalassa, elas já estiveram aqui também. Eu Sério? para cada uma, e elas compartilharam experiências muito legais. Eu tenho certeza que elas também agregaram muito e me fizeram te conhecer, ali, afinal de contas. Elas me fizeram te conhecer através de Camila. E Thalassa também falou muito bem de você. Então, é uma ponte, né? Conheço Camila há muito tempo. É muito engraçado ver isso, porque eu acho que eu lembro que a gente seguia, ela tinha 4 mil seguidores. Então, eu ver o crescimento monstruoso dela, e aí você fala, não é questão de finanças, não é mérito meu, é mérito dela, mas a segurança que ela tem hoje, e é isso que a gente tenta passar na questão, cara, o financeiro, seu dinheiro, muda tudo, muda o jogo da tua vida como mulher, muda o jogo.
É segurança total. Você vê, ela é exemplo perfeito disso. Ela é. Conheço o perfil dela também desde o inicinho aí, desde 4 mil seguidores, 5 mil seguidores, eu acompanhei. Foi dessa época, né? Então, um progresso que você dá para ver não só tanto financeiramente, né, que ela mudou a vida, virou a chave, mas como pessoa também. É muito lindo ver esses progressos. Não. Você deve ter vários cases aí para compartilhar com a gente sobre isso. Mas eu queria saber de você qual foi o seu momento, assim, quando você virou a chave. A gente falou um pouquinho da Camila, do case dela, mas quando foi que você, Astrid, virou a chave pro, meu Deus, preciso tomar conta disso, preciso prestar mais atenção nesse lance de finanças, para minha vida, para minha carreira, para o meu futuro? É muito engraçado. Lembra que eu falei no começo da sessão que eu não consegui me apresentar? Eu tenho muita dificuldade de falar de mim, né? Então, acho que muitas pessoas que começam a me seguir do nada, elas acham que, pô, ela tá no marketing digital e ela não usa uma estratégia de marketing digital do tipo jornada do herói, ou quem que é essa menina? Parece que ela surgiu do nada. Surgiu, aí você vai, igual quando você vai procurar o histórico de alguém, parece que essa pessoa não teve vida de 2017 para trás. Só que eu tenho muita dificuldade ainda, que eu trabalho assim, na análise, de me abrir e falar sobre isso. Recentemente eu falei sobre a virada de chave em uma palestra que eu dei num evento de cripto, e foi a primeira vez. Eu falei assim, naturalmente, eu falei, entende? Tipo, caramba! E ainda não é como se eu fosse me aprofundar, mas teve uma virada de chave muito importante para mim, porque o que eu sempre falo é, a minha mãe me ajudou, que é o clássico, eu tive esse privilégio de ter minha mãe, eu vi minha mãe passar, assim, muita dificuldade financeira, abrir mão de todo um patrimônio que ela construiu, que botava dinheiro em casa. Meu pai não trabalhava na época, então ele dependia dela, só que minha mãe botava muita grana em casa, tipo, muita grana. Naquela época ela tinha uma empresa, ela começava a exportar já, então a gente foi falar em dólar e tal, e ela teve que abrir mão simplesmente porque ela queria sobreviver. Meu pai, ele tinha problemas com drogas. E aí, beleza, eu tinha o quê? Uns 11 anos. E aí você olha, pô, essa mulher é foda. Naquela idade a gente não entende muito, mas fica no nosso inconsciente. E aí, crescendo, ela sempre foi muito persistente nisso, nesse discurso de não depende de mim, não depende de mim, não depende de mim, não depende de mim, não depende de mim. Eu falei, então, você é minha mãe, sabe? Você pode falar essas coisas pra mim. Mas com o tempo, crescendo, eu descobri. Tanto que quando eu saí de casa, ela me deu um livro, né, O Dono Mais Rico da Babilônia, com uma dedicatória, de 10 anos atrás e tal, e me ensinou tudo que ela sabia, e que eram coisas, assim, básicas. Só que, sabe quando você escuta o conselho de mãe e você deixa? E é essa parte que eu nunca abri, né? Eu pretendo abrir mais a fundo, mas é porque eu acho que também, eu não quero que as pessoas pensem errado da minha mãe, porque quando isso aconteceu, eu pensei também errado. A gente não escuta, igual o conselho de mãe, não faz isso, você tem que fazer isso aqui, a gente fala, tá bom, mãe, tá bom, vou cuidar do meu dinheiro. E eu morava nos Estados Unidos, eu conseguia fazer dinheiro, muito rápido, porque eu trabalhava no começo eu trabalhava com balé, como garçonete, lá a gente tem essa questão de gorjeta, e aí eu entrei no mundo de bottle service, que é tipo, igual você tá embalado aqui, tem camarote, aí tem aquelas meninas que serviam naquele camarote só. Então, tipo, se lá tem a cultura da gorjeta, imagina quando você tá inserido naquilo ali. Então eu ganhava muito, muito dinheiro. E aquilo deslumbrava. E eu via quanto que dinheiro é importante para mim. Eu conseguia fazer minhas coisas, eu conseguia viajar. Não viajar, esbanjar no luxo, mas viver. Só que ao mesmo tempo, não quer dizer que o dinheiro vai sempre ficar entrando. E eu não tinha muita noção disso. Teve uma vez, que foi a virada, que eu lembro, na verdade eu não sei o que aconteceu. Eu tive um problema com meu pé e eu não conseguia pisar no chão quando eu acordei. Se alguém que tiver alguma crença, pode pensar com alguma crença, eu não sei, eu acho que eu só pisei de mau jeito na noite anterior, eu usei um sapato errado. Só sei que, ou foi Deus falando assim, minha filha, olha pro teu propósito, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando te dele livre-arbítrio, você tá igual uma barata tonta, procurando, eu não sou boa em nada. E eu aqui, então deixa eu te dar um sinal. Então, eu acordei aquele dia, não consegui pisar no chão. Olha, gente, primeira mão eu falando isso. E aí eu falei, beleza, como que eu vou trabalhar? Trabalhava de salto. Eu lembro direitinho, parado numa CVS, que era do lado da Avon, do mercado que tinha lá, se viesse uma farmácia para comprar muleta.
porque eu não conseguia pisar, eu não conseguia nem, tipo, sair pulando, entende? Tava me cansando. E eu falei, beleza, como que eu vou pagar meu aluguel? Eu fazia tanto dinheiro, eu tinha tanta garantia que aquele dinheiro iria entrar, que eu ia fazer, que eu ia dar conta, que eu não tinha, previsto um simples aluguel. E meu aluguel era caro, era $3.000 naquela época. Porque, né, deslumbre, você aumenta o seu padrão de vida. E quando a gente fala de sair de casa e tal, a gente sempre tem um lugar para voltar para a casa dos pais. Só que eu morava em outro país. E eu não podia, naquele momento, sair. Deu tudo errado, vou voltar ao Brasil. Eu liguei para minha mãe e pedi o dinheiro do aluguel naquele mês. Foi a primeira vez que eu tinha feito isso. E ela simplesmente falou, eu não tenho. Só que ela tinha. Aquilo, para mim, foi um choque tão grande, porque só eu sei o que eu tive que fazer para dar conta. Só eu sei, tipo, porque eu tava com o pé assim, eu precisava pagar o aluguel. E aí foi virando de chave. Eu falei, por que eu não estava preparada para isso aqui? Não faz sentido na minha cabeça, entende? Por que eu deslumbrei com algo igual o dinheiro, não usei ele a meu favor? Porque eu não precisava ter me privado de viver minha vida. Eu poderia ter vivido minha vida normal, mas ao mesmo tempo me preparado. E foi aí que eu comecei a pensar, olhar os instrumentos da minha mãe. Não tinha mais o livro, porque o livro estava no Brasil com ela, né, que ela tinha me dado. E eu comecei a analisar, assim, estudar o porquê. Então, é engraçado, se for para pensar, são muitos anos de pesquisa, porque eu vi um padrão se repetindo com as meninas que trabalhavam comigo. E foi aí que eu comecei a atender elas. Eu falava, olha, então, que eu vi elas gastando com tanta coisa, e elas perguntando assim, como que você consegue? Você consegue gastar com essa viagem, igual a gente? Você consegue também viver bem? E você trabalha muito menos que a gente. Aí eu, cara, dinheiro de fato compra a liberdade. Então, acho que minha virada de chave foi quando eu senti um desamparo, que a gente fala muito de desamparo afetivo também dentro da psicanálise e tal, mas um desamparo no quesito, um desamparo financeiro. E aí eu vi a importância do dinheiro para mim, a minha relação com o dinheiro, o porquê que aquilo foi um boom, uma virada para mim, e o porquê que eu precisava fazer isso para outras mulheres. Então, eu acho que foi meio que por conta disso. Mãe, não te culpo, mãe, eu te amo. Depois ela falou até, um dia você vai entender meus motivos. Ela não disse que ela tinha naquela época. Ela falou, eu não tenho. Depois ela me falou que eu tinha, mas eu não podia te dar, eu precisava que você aprendesse. É isso aí. Meio que aprendeu. Então, Bom, lições de vida, né? A gente vai aprendendo a dar valor aos poucos. E é até legal, porque linka muito com uma pergunta que uma seguidora mandou lá no Instagram, pedindo algum exercício principal para a gente se organizar com dinheiro. Porque eu acho que tudo envolvido a dinheiro é questão de organização, né? Talvez se você tivesse se organizado antes, você não passaria por isso, não teria ligado para sua mãe. Então, qual exercício aí principal você indica para quem quer começar a se organizar financeiramente? é engraçado, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente pensa nisso de organização. E eu prego organização financeira, sem a questão do controle. Mas se a gente parar para pensar de fato, isso lembra muito a limitação, né? A restringir. Algumas pessoas, elas não têm condição de ficar se organizando, bonitinho, tal. Então, o que eu, de fato, prego? Por mais que tenha planilhas no meu curso, essas coisas. Com o decorrer do tempo, até a planilha não vai fazer tanto sentido para você. Porque as pessoas, quando elas tentam se organizar, elas sempre focam naquelas coisas muito óbvias, muito exatas. É aluguel, é condomínio, é luz. E às vezes, se a pessoa entendesse que era só se conscientizar do fluxo ou do padrão de consumo que ela tem, porque esse padrão não muda e ele é ditado pela sua renda mensal. Mas eu não tenho uma renda mensal fixa, mas você tem um padrão, entende? Até um padrão para você ter que ir trabalhar e gerar essa renda. Então, tipo, quando a gente fala do clichê, você, né, vive de acordo com o que tu ganha, é porque é real. Então, a pessoa, ela precisa entender o quê? Entender o padrão de comportamento de consumo dela. E não é só com despesas obrigatórias fixas. Por isso que a conta ainda não fecha. Uhum. Como assim o iFood ou Uber é uma despesa? Tem que entrar no meu orçamento, na minha organização financeira? Então, mesmo que você ainda more com os pais, você tenha mesada, essas são as principais despesas, porque é ali que mora o perigo. E aí você entende que você tem um padrão, ninguém gasta R$2.000 de iFood, gasta R$100 de iFood no outro mês, gente. Você pegar um gráfico normal, não tem assim uns pontos estranhos, tem um fluxo, sabe, uma fluidez.
E aí, quando a pessoa entende isso, ela entende o valor real dela, né? Ela calcula lá quanto que custa ser ela. Aí eu tenho que ficar fazendo isso sempre? Claro, mas a planilha não é todo dia lá atualizando, porque eu quero eliminar essa pressão psicológica. Só que com o tempo, é tão automático, tudo começa a fazer sentido. Ninguém gasta muito discrepante de um mês do outro. Ninguém consome muito diferente de um mês para o outro. Eu acho que a gente precisa dar significante para o nosso dinheiro, entendeu? Dar razão, dar significado, sentido para o nosso dinheiro. Quando isso acontece, o jogo muda. Então, primeira ferramenta de organização financeira, não trapaceie, não pule os passos. Você vai ter que passar pela parte chata. Nomear suas despesas, não só as obrigatórias essenciais, mas as não obrigatórias que você acha que são desnecessárias. Padrão é recorrente, padrão é todos os meses. Então, todos os meses aquilo que você está habituado a gastar. Não sei quanto que é, qual que é a média. Achou a média, coloca um teto, coloca 30% para cima, ou coloca uma margem de erro. É melhor mais. Você está contando em gastar aquele dinheiro do que você ter que tirar da onde. Depois, você vai entender aquilo, você vai ver de acordo com aquilo. E daqui a uns anos, não vai ter um controle financeiro, vai ser automático. Real. Vai entrar no sangue, né? Vai vivendo, você não vai nem sentir. Pior que entra. É questão de rotina. Finanças entra. Exatamente. Eu não sei quanto eu gastei de alimentação em abril, mas eu sei que eu fiquei dentro do meu orçamento mensal. No final do mês eu vi quanto que do meu salário sobrou do meu prolabore. Então uma repôs a outra, mas foi um padrão. Então eu sei, eu tô acostumada com isso. É uma coisa que você vai descobrir e você vai ter que automaticamente seu corpo se adapta, sua cabeça também. Show, isso aí. A gente falou sobre a sua virada de chaves, mas você escuta muitas histórias também. Então eu queria saber, assim, como um todo, qual que é a principal dificuldade das mulheres, das suas clientes, das suas alunas, que elas têm na hora de realmente virar essa chave, de pensar diferente, começar uma vida nova nas finanças? Eu acho que não tem uma principal dificuldade, tem algumas. A primeira é usar o empreendedorismo como se fosse eu preciso servir aos outros, né? Porque por isso que eu bato muito nessa tecla. Eu sou muito militante dessa tecla, tipo, nem sei se pode falar palavrão, então me segurei. Mas a tecla de empreendedorismo é lindo, a liberdade financeira é tempo. Cara, não é, entende? Então, eu acho que a principal é essa, romantizar o empreendedorismo. Eu vejo que muitas mulheres, elas deixam de cobrar o que de fato elas merecem pelo simples fato de, não, eu estou servindo, eu estou ajudando. Aí quando você joga o balde de água fria, você fala, então, você paga de imposto, tá? Isso são as despesas. Deixa eu olhar do imposto de novo. Então, tem os custos também. Mas e o imposto? E aí ela começa a ver que ela está para o jogo. Ela tem que entender isso aí. Que ela pode fazer o sonho, o propósito dela, mas ela está jogando um jogo que é sério. O governo está nem para os seus sonhos, para nada. Você está servindo os outros, se você está servindo de ONG, não está te isentando disso, tá? Então, eu acho que esse é o principal que eu vejo muito, porque é uma precificação tão errada, de um nível que eu já vi engenheira cobrando 40 mil por projeto, sendo que um projeto podia valer 100 mil. E aí, quando ela foi de fato cobrar 90 mil, o cara falou, pode ser 80? E aí ela, por que eu nunca fiz isso antes? Ele simplesmente aceitou. Aí eu, então, né? O outro é relacionamento. A questão do relacionamento é que a gente não consegue entender a importância do dinheiro na nossa vida até que, de fato, a gente precisa dele para sobreviver na selva. E muitas das vezes a gente tem também essa romantização de relacionamento é a dois, as decisões são a dois, tudo a dois. Mas e quando não for mais a dois, como é que você vai sobreviver nadando no oceano? Entende? Então, eu acho que isso acontece muito. Eu tive muitos cases com isso, que eu falava assim, então, isso é um ponto, assim, perigoso. E o outro é... Ai, meu Deus. Até me dói falar isso. É de você achar que foco na tua empresa, continue investindo. Isso aqui é para empreendedores. Tudo que entrou, reinveste, reinveste, reinveste. A pessoa não faz ideia do que é o orçamento dela, o que é importante para manter a empresa dela sobrevivendo. Ela acha que o quê? O investimento vai dar um faturamento, uma entrada, um lucro, vai dar um retorno, é para a empresa crescer. A empresa não está preparada para crescer.
E aí você vê que tem um deslumbre, entendeu, de investir. O certo é investir, o certo é investir. As pessoas, o erro das pessoas é não olharem para a situação atual e sempre quererem mais. Então, eu acho que tem esses 3 padrões, mas esse último para empreendedora é o que mais repete. Não, tenho certeza que muita gente está se identificando aí com os pontos, viu? Eu me identifiquei com alguns. Inclusive, eu coloquei aqui uma das perguntas. Quero saber. Sobre. Opa, peraí. Coloquei aqui uma das perguntas sobre essa emancipação financeira. A gente conseguir ser livre e realmente ter em mente de que a gente precisa viver e cuidar do nosso dinheiro, né? Independência financeira para as mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que existe uma crença muito forte ainda, questão cultural mesmo, das mulheres dependerem dos homens, não realmente terem essa educação financeira. Então, como que você vê isso hoje em dia? Então, eu vejo isso porque eu posso ser tanto odiada de um lado quanto do outro, pelo simples fato do movimento, do feminismo em si, né? Alguma parte do movimento, que a gente não pode classificar o feminismo em si, em geral, porque tem um radical, tem um liberal, tem um marxista, essas coisas. Mas eu posso ser criticada por eles por utilizar do dinheiro, que eles associam ao sistema, ao capital, e achar que eu estou simplesmente, sabe, não, você não está entendendo o que é o movimento de fato, que é o capital que mais mata a gente. Eu acho que a gente já está, né, cansada de ver isso. Eu também posso ser julgada pelo outro lado. Falar assim, o que essa menina tá fazendo? Qual que é a porra da diferença dos dois? Falei palavrão. Qual que é a diferença entre homens e mulheres? Entende? Tipo, nada a ver. E olha, eu já tive na pele nas 2 situações. Então, quando eu falo que a emancipação financeira da mulher é essencial, primeiro porque você vive num sistema capital, num modelo econômico capitalista. Você tem como destruir esse modelo econômico? Não, desculpa, você não tem. Não gosto do capitalismo, detesto. A Josi, que trabalha comigo, ela sempre fala bem do dinheiro e mal do capitalismo. Isso não quer dizer que você tem que simplesmente viver numa bolha e se isolar e culpar o sistema, você tem que continuar culpando, mas a tua própria vida, você entende, tipo, fora desse sistema, o dinheiro tá ali. Quando você começa a jogar esse jogo dentro desse sistema, principalmente sendo mulher, é o que eu bato nessa tecla. A autonomia financeira da mulher em uma sociedade capitalista, onde o que dá dignidade para um indivíduo é essa liberdade financeira, é a questão monetária. Mano, ela consegue falar não, ela consegue lutar por todos os direitos, ela consegue literalmente chegar de voadora. Eu tô falando muito sério. É muito engraçado o que o dinheiro pode de fato fazer para uma mulher. Eu vivi casos. Então, essa questão da emancipação financeira, eu tô falando numa questão de privilégio, tá? Porque eu não posso simplesmente pregar a emancipação financeira da mulher se eu não posso incluir mulheres que estão assim, sofrendo uma questão socioeconômica, onde elas não têm escolha, elas estão presas em relacionamentos onde elas não têm saída, onde tem filho, quer fugir com os filhos, mas não pode, não tem CPF, depende do homem, que a mulher é literalmente dentro dessa sociedade vítima. Agora nós que temos privilégios, a gente tem que entender isso, que não tem como ir com o sistema, não quer dizer que você vai concordar também com o sistema, mas você vai ter que sobreviver com ele. Entende? Então, o dinheiro ali, ele vai ser essencial na tua vida. Até para você botar a boca no trombone e falar. Então, quando eu falo que dá para lutar por todos os outros direitos, é porque isso parte da autonomia financeira da mulher, que ela só consegue pela emancipação. Até porque a gente só tem CPF no Brasil desde 1962. 62 e 52, já estou falando tanto disso, acho que é 62, 59 anos, 62. Ou fiz o cálculo errado, um dos dois. Mas é muito pouco tempo, gente. É mesmo. Muito pouco. A gente está falando sobre esse lado da autonomia da mulher com as finanças, mas eu queria trazer aqui, só para a gente fechar o papo sobre finanças, que eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Mulheres empreendedoras possuem bastante dificuldade, você já citou isso, de controlar o dinheiro, separar o dinheiro do empreendimento e as finanças pessoais. Então,
Como que você recebe isso aí das suas alunas? Você vê isso recorrente? Porque para quem está entrando no mercado, geralmente, até ultimamente, né, no último ano, muita gente começou a empreender. Eu acredito que esse seja uma das maiores dificuldades, né, da empreendedora. É engraçado, porque a gente acha que é da empreendedora, que quem começou, mas não é, tá? Porque você pega, eu tenho clientes, assim, com capital altíssimo, e eu falo assim, por que você está fazendo isso? Eu fico imaginando a falta de paz de espírito da contabilidade dessa pessoa, para poder fazer o jogo de cintura e fazer aquilo funcionar. Porque, por exemplo, não é só para quem é iniciante. A questão é, se a gente não começar a consertar desde o início, quando a gente estiver grande, vai virar uma bola de neve que você não vai conseguir sair. Se virar uma bola de neve, se o seu negócio sobreviver. E não é uma coisa assim que acontece, que eu pego muito, é o que sempre acontece. Vez ou outra a gente vai lá e gasta, mistura, ou joga numa conta, tal. É normal, entende? Mas a gente precisa ter a consciência que aquilo não deveria ser, sabe, padrão. O que eu indico? Primeiramente, se você presta serviços, se você vende açaí, se você vende docinho, você é empreendedora. Para de falar autônoma. Porque se você continuar falando autônoma, você vai colocar todo o dinheiro que entra na tua conta. E aí, você vai ver que de fato não é autônoma. Porque aí depois você vai ter que lidar com a tributação, você vai ter que lidar com um monte de coisa. Você vai falar, por que ninguém me avisou? Você pensou que era autônoma, o dinheiro era meu. Não é. O dinheiro é teu negócio. E aí a gente tem que entender outra coisa. Quando você vê que o dinheiro é do teu negócio, você descobre que o negócio não é teu. Que você tem um governo como sócio, às vezes majoritário, e que, por exemplo, lucro, entrada e total, tem que ser muito bem distribuído, porque você tem que prestar conta. Então, eu acho que, de fato, é isso. Você é empreendedor a partir do momento que você vende algo, realiza uma negociação, onde você não tem uma carteira assinada, onde você não responde a um chefe, porque você sobrevive de alguma coisa, nem que seja vendendo brinco na praia, entende? Isso aqui, se você utiliza de meios, cartão, digital, online, dá para rastrear, gente. Entende? Então isso é sério. Eu não tenho um CNPJ. Se prepara para ter, mas isso não quer dizer que você não tem que separar suas finanças. Pega 2 contas diferentes. Tudo que entrar no teu negócio, coloca em uma. Se paga, porque a gente tem muito disso de, não, a gente vai investir tanto na empresa, a gente só vai ver lucro depois. Gente, lucro é uma coisa, você se pagar é outra coisa. Se você fosse contratar uma recepcionista, um estoquista ou cozinheiro, você ia pagar para aquela pessoa. Mas eu não tenho condições de me pagar. Beleza, o governo vai cobrar disso também, você precisa pagar. E é isso que me deixa brava. Como que isso não é falado? Por exemplo, o Prolabore é obrigatório, a não ser que você seja MEI. Se for MEI, é obrigatório porque você precisa prestar conta com você mesma, senão você vai fazer uma bagunça. Então, separa. Não ter um CNPJ não quer dizer nada. Pelo tua própria saúde mental, paz de espírito, sabe? Separa, coloca 2 contas. Não é 2 contas, vamos falar de meia. Pega um par de meia. Tem um pé de meia e outro pé de meia. Tudo que receber do teu negócio entra num pé de meia. Você só tira uma moedinha para colocar no outro, a moeda que pertence a você. E aí você que vai definir. E aquela moedinha daquele par de meia seu, que você colocou no seu, que vai te bancar como mulher. Agora, o que vai bancar a tua empresa é outra história, não tem nada a ver com você. Eu tenho coisas de analogia para entender, gente. Porque... mas é isso aí, gente. Educação financeira, eu acho que ficou bem claro. Eu acho que se alguém ainda não tem essas contas separadas, aí acho que deu para entender que é o momento, né? Não dá para esperar virar uma bola de neve, como você falou. E a gente conversou sobre finanças, acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa e muita gente já aprendeu e vai mudar os hábitos aos pouquinhos. Mas eu quero saber de você, qual foi a sua maior dificuldade no empreendedorismo até aqui? Porque não é tudo um conto de fadas. Queria que você compartilhasse algum momento aí seu, porque quando a gente compartilha, as pessoas se identificam, para mostrar que a gente está no meio do barco. Qual foi a sua maior dificuldade até aqui? Isa, eu posso literalmente falar, contar no dedo as partes boas. As dificuldades
Todo dia ela lava o sacola, você fala, ai meu Deus, mais um dia, tem que lidar com o pepino. É até bom, porque às vezes eu acho que eu valorizo muito mais quando acontece uma conquista, né? Eu fico assim, quando o meu negócio faturou, por exemplo, 6 dígitos, né? Que eles ficam falando dígito na internet. Gente, dígito é dinheiro, tá? As pessoas precisam parar de tratar pessoas, leads, dinheiro, dígito. É gente, dinheiro. E quando eu fiz os primeiros 6 dígitos, eu fiquei assim, eu vou dobrar meu joelho agora e falar para Deus assim, sim, meu Deus, dá sabedoria para eu saber, para eu não me acostumar com isso, porque isso aqui não é normal, não. Eu juro para você, eu ficava assim, todo dia até hoje. Então, eu consigo nomear os pontos, as 3, acho que foram 3 que foram importantes para mim. Agora, coisas ruins, é o que eu tô falando, acontece muito todos os dias. Então, se você não tem estômago, não entra, entende? Não entra mesmo, a não ser que seja por necessidade. Porque necessidade a gente tem a tendência de buscar pela sobrevivência, então a gente sobrevive. Mas eu posso falar a questão do que foi chocante? Nossa, meu Deus. Vou te facilitar. Me conta, então, qual foi a tua maior lição? Porque eu acho que quando a gente passa por perrengue, a gente tira lição. Conta pra mim qual foi a sua maior lição no empreendedorismo. A maior lição do empreendedorismo. Eu acho que é um preço, né, que a gente se paga pela nossa liberdade, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou explicar isso? É muito engraçado. Eu posso falar muito, muito verdade com vocês? É uma coisa que nunca me perguntaram numa entrevista. Então, é como se eu não tivesse uma resposta pronta. Temos uma resposta exclusiva, então. Não, tem um monte de coisa exclusiva aqui. E por que eu tô pensando nisso? Não é porque eu tô me distraindo. É porque tem coisas, eu tô olhando assim pro nada, eu tô vendo assim, eu consigo ver a cidade inteira aqui. Consigo ver um incêndio pegando num terreno, alguém botando fogo no outro, um carro passando. E eu fico pensando, maior lição do empreendedorismo. Eu não tenho que, apesar de eu reclamar do empreendedorismo, eu não tenho o que reclamar, entende? Eu não me imagino trabalhando para uma outra pessoa. Acho que não responder para alguém já é uma ótima coisa. Mas quando a gente fala assim da maior decepção ou da maior lição, é descobrir que a gente está sozinho. Apesar da gente não nascer para ser sozinho. Veio aqui na minha cabeça, isso agora, tá? Fontes da minha intuição. Mas eu acho que quando a gente descobre que a gente está sozinho, é porque a gente não tem com quem contar. Você tem carteira assinada, você tem com quem contar, leis trabalhistas te protegem e tal. Quando você está sozinha, na verdade, tem muita gente que depende de você, mas ao mesmo tempo você está sozinha. E ao mesmo tempo você não consegue empreender sozinho. É muito louco esse pensamento, entende? Você não vai dar conta de tudo, Você não vai dar conta de nada sozinha, na verdade. Você chega em casa, você pode ter feito 1000 coisas aquele dia. Você fala assim, parece que não resolvi nada. E aí você fala, eu preciso de alguém. Mas ao mesmo tempo, você não sabe se pode contar com a pessoa. E na verdade você não pode. Você está sozinho. Você vai ter pessoas que você vai delegar e tal. Eu acho que o empreendedorismo, a maior lição que eu aprendi é que ter menos expectativas com o outro. Em geral, sabe? A gente acaba se decepcionando muito, mas não decepcionando muito porque, sei lá, porque, quem é você para cobrar algo de alguém? Você escolheu essa vida, entende? E eu acho que é importante reconhecer isso. Até porque a gente começa a responsabilizar e culpar muito o outro. É verdade. Às vezes. Só que, mano, você escolheu. Isso é empreendedorismo. Ele é um caminho muito solitário. No momento, você pode estar, rodeada com uma equipe. Cheia de pessoas. Te ajudando, tal. Mas é uma vida que você sempre vai se sentir sozinha. Como se ninguém te entendesse. Eu sempre gosto de comparar que o empreendedorismo é uma montanha-russa de sentimentos, né? Tem dia que a gente está lá em cima, muito bem, tem dia que a gente está lá embaixo. E faz parte, foi o que você falou. Tem que ter muita coragem para se jogar no empreendedorismo. Com certeza. Se você não tem a opção, como eu te falei, se você empreende por necessidade, não é sobre isso. Mas se você falou assim, vou largar a CLT e ir para o empreendedorismo, caramba, eu beijaria teus pés. Eu falo, caramba, eu nunca tive carteira assinada, não sei como é que é.
Mas eu fico pensando, eu tenho todos os benefícios das leis trabalhistas e tal, salário fixo, eu posso literalmente ir lá pedir um aumento para o meu chefe, mudar de corporação. Claro que isso é um cenário florescido. Mas eu falo, eu posso responsabilizar qualquer outra pessoa menos eu. Eu acho que é a melhor parte. Eu acho que tem muita responsabilidade para cima da gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que culpar nós mesmos. É isso aí. Porque tem expectativa da gente e dos outros. É isso. Nossa, uma aula de filosofia, né? Desculpa, gente. Gostei. Eu acho que Vocês ainda estão acordados. Beleza, obrigada. Se vocês estão dormindo, pode acordar. com certeza. Para a gente finalizar, a gente está batendo um papo muito gostoso. Acho que vai ser realmente um episódio que as pessoas vão ouvir de novo, depois fica disponível no Spotify, vai ficar disponível no YouTube, porque a gente aprende, a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu queria que você compartilhasse comigo, porque você é uma pessoa que inspira outras pessoas, não é à toa que você tem vários seguidores que te acompanham diariamente no seu Instagram, as alunas que estão sempre aí na seu Money Class com você. Queria que você compartilhasse alguém que te inspira. Quem que é a mulher que inspira a Astrid Lacerda a ser uma empreendedora e uma pessoa melhor? Astrid Lacerda. Eu respondi essa pergunta no Instagram essa semana, eu acho, e eu vi que era uma pergunta que... Teve 2 perguntas que eu não consegui responder. Qual que é o meu maior sonho? Eu fiquei... E aí a outra foi... Quem que te inspira? Eu não consegui responder. Eu falei... E porque vinha na minha cabeça eu. E aí a pessoa fala, nossa, que egocêntrica. Sendo que a questão é... Cara, só eu sei o que eu passei, entende? Tipo, se eu parar pra pensar... Quando eu falo eu, gente, eu não falo eu agora. Eu falo eu 5 anos, 10 anos atrás, ou até de ontem. Por exemplo, ontem eu fiquei mal. Não quis acordar de manhã, fiquei na cama. Hoje eu acordei de manhã. Caramba, isso é muita coisa. Então, quando eu falo o meu eu, é o eu que já passou. Que me inspira é porque quando a gente inspira alguém, a gente quer se aproximar daquela pessoa ou porque a gente tem um comparativo daquela pessoa para algo. Eu tenho a visão de que eu quero ser uma pessoa melhor, fazer o que eu faço melhor, e eu sei o quão difícil para mim é todos os dias. Eu sou uma pessoa que sofre de pânico, eu sou uma pessoa que sofre de depressão, diagnosticada. Eu tô sem remédio, nem fiz desmame. E eu fico vendo todo o caos que tá acontecendo na minha vida e eu falo, caramba, eu tô literalmente conseguindo. Ainda vem a questão da solidão que eu falei. Porque quando eu falo eu, é porque, cara, eu tiro o chapéu pra mim. Algumas vezes eu consigo fazer isso, aí eu acordo no dia seguinte e falo assim, caramba, vou ficar na cama hoje. Mas como que eu consegui acordar ontem? Beleza, vou voltar a dormir. Então, tipo, eu acho que sou eu. Alguém fala, Angelina Jolie, esteticamente, né? Muito bonita, mas no quesito, no âmbito profissional, posso falar minha mãe, mas a minha mãe me decepcionou algumas vezes. Então, quando a gente se inspira em alguém, é muito importante a gente pensar nesse quesito de decepção, porque talvez a gente acabe responsabilizando os nossos heróis por expectativas nossas. Só que quando a gente se inspira em nós mesmos, a gente pensa que não estou sozinho, não sou responsável por mim mesmo. Se acontecer alguma coisa, se eu me decepcionar, eu não tenho que culpar ninguém, tenho que culpar eu. Então, eu acho que a gente aprende muito nessa questão, sabe, de não culpar terceiros. E aí eu decidi que funciona assim. Faz uns 5 dias. Que dia que foi que eu respondi? 2 dias? Não sei. 2 dias que eu respondi essa pergunta. E eu até falei que no final que eu gostava do Batman, porque a justificativa dele era que ele era rico. Ele conseguia fazer muitas coisas porque ele era rico. Faz muito sentido para mim também. Consigo fazer muitas coisas porque eu sou rica. Mas não para exibir, mas simplesmente por ter liberdade. Eu tenho certeza que você é uma pessoa inspiradora, não é à toa que você está aqui com a gente no bloco de case de sucesso. Como eu te falei, já chamei várias pessoas que me inspiram para estar aqui, pessoas que realmente... Mas, Isa, quem que te inspira? Agora eu vou virar entrevistadora, gente. Ela pode cortar isso depois, mas eu que vou entrevistar. Quem que te inspira? Cara, tem tanta gente que me inspira, mas profissionalmente, com certeza, minha mãe. Com certeza, minha mãe. Por quê? Porque ela não deixou o rojão cair quando a família precisou, então ela sempre estava ali e eu acho que eu me vejo muito nela, sabe? De querer ajudar as pessoas. E ela é assim, ela ajuda todo mundo. E isso me inspira muito, você não tem ideia. Muito bom. Você sabe o que você acabou de falar? Você viu? O que você acabou de falar? Repete pra mim, você consegue se lembrar ou não? Que eu me inspiro na minha mãe, porque ela é uma pessoa que ajuda muitas pessoas.
Você acabou de pular. Eu me vejo muito nela. Você se inspira em você. Ai, Na verdade, você entendeu agora? É isso que eu tô falando, mulher. é super. Então, por exemplo, você pode se inspirar na sua mãe, mas é porque sua mãe te criou. Você vai ter traços, é questão social, é questão de criação, de infância. Mas aí você fala assim, eu me inspiro muito nela. Então, na verdade, você se inspira na Isa. Muito, muito maravilhosa. Essa foi a Astrid Lacerda, aqui no Case Comunica aí. Astrid, antes da gente finalizar, eu queria que você desse um recadinho final e deixasse as suas redes sociais para a galera que está acompanhando a gente começar a te seguir e te acompanhar. Um recadinho final. Eu acho que vai ser a primeira verdade que uma mulher deveria escutar, né? Mas ela não escuta. Recadinho final, gente. Mulheres, façam pelo menos uma coisa por vocês, uma vez na vida. Nem que seja, por exemplo, ir lá e ver meu conteúdo. Não precisa nem seguir. Ver se faz sentido para você ou não. Porque a gente está falando aqui sobre reconhecer privilégios, sobre falha no sistema, sobre políticas do dinheiro. Nada complicado, mas de uma forma, né, que faz a gente pensar a fundo. Então, olha para você e vê que, na verdade, você foi sim, você não tem os mesmos privilégios que homens, mas você tem o privilégio de poder escolher, sentar e procurar sobre a sua vida financeira. Então, toma essa decisão. Minhas redes sociais, é tudo Astrid Lacerda, graças a Deus, obrigada, pai e vô, por terem escolhido meu nome, porque é mais fácil de achar no Instagram. Odiava meu nome. Astrid com Demuda, é igual Astrid Fontinelli. Você vai procurar, finge que vai procurar Astrid Fontinelli, vai aparecer Astrid Lacerda, se eu não estiver no Shadow bem. Mas só procurar lá, eu tenho meu site, eu tenho meus 2 cursos, e coloque as notificações ligadas, porque eu geralmente tenho um grupo de estudo, a gente já está preparando outro grupo de estudo, que é sobre mulheres boazinhas não enriquecem, desse livro maravilhoso, e vai ser muito bom. Então, recado dado para vocês, façam algo por vocês, pela primeira vez na vida, que eu tenho certeza que vocês sempre fazem para os outros, mas nunca fazem por vocês. É isso aí. Sem culpa, né? Obrigada por terem ouvido e não dormido. Eu que te agradeço pela participação, pelo seu tempinho. Isso aqui vai ser muito especial. E galera que está assistindo esse episódio gravado, a gravação aqui com a Astrid, pode comentar lá depois nas redes sociais, mostra pra gente o que vocês acharam, né? Porque a gente vai ter esse feedback depois. No ao vivo é diferente, porque a gente tem as perguntas ali no ao vivo. Mas eu amo isso. Esse feedback. Eu prefiro muito ao vivo. Vamos marcar uma depois. Vamos. Mas vamos fazer assim, se a galera gostar, vamos marcar umas 5 da manhã, brincadeira. Vamos marcar uma de manhã, assim, no horário do almoço. Vamos fazer, assim, um ursinho com a Astrid e Isa. Que onde vocês podem interagir, eu posso tirar, tipo, dúvidas ou falar sobre situações financeiras específicas, né? Obrigada, meu bem. Obrigada. Beijo, 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 gente. Tchau. E aí, pessoal, gostaram do bate-papo com a Astrid? Eu disse que ela era uma mulher fantástica, né? Uma mulher maravilhosa, cheia de ensinamentos. Foi muito legal. Tô passando pra lembrar vocês que no sábado vai ter reprise na Rádio Ponto e Vírgula desse nosso episódio, tá bom? Depois você dá uma olhada lá nos horários da reprise da Rádio Ponto e Vírgula no Instagram da rádio. E depois também esse papo vai ficar disponível em formato podcast, como vocês viram aí no finalzinho da entrevista. Vocês conseguem assistir essa live quantas vezes vocês quiserem. E eu quero saber o feedback do que vocês acharam desse nosso programa especial com a Astrid, tá? Marca a gente lá no Instagram, @IsabelleDanelloOficial e Astrid Lacerda. Conta pra gente o que você achou. Até a próxima, semana que vem a gente tá junto no ao vivo.